Fala, nação do canal Cultura Pop, vindo para mais um vídeo aqui no canal. E hoje com uma review um tanto diferente por aqui, nem de um filme, nem de uma série, mas de um jogo, e talvez o meu jogo favorito aí de todos os tempos, Batman Arkham Asylum de 2009, produzido pela Rocksteady, que renovou completamente o gênero de super-heróis. Bom, como a maioria dos fãs deve saber, a franquia Arkham é uma referência na questão de jogos de super-herói, né? Renovou completamente as mecânicas de combate, de stealth, de exploração de cenário e sempre trouxe histórias de nível praticamente cinematográfico, né? São realmente tramas muito bem desenvolvidas, que inclusive tiveram participação de grandes nomes de quadrinhos e séries do Batman, como o Paul Dini, por exemplo, que teve uma ligação direta ali com a história do Batman Arkham City, que é por muito o melhor jogo da franquia. Mas hoje vamos falar um pouco sobre o jogo que fundamentou todo esse universo, que é o Batman Arkham Asylum, né? Bom, a trama é bastante conhecida já, né? O Batman prende o Coringa lá no Asilo Arkham com certa facilidade, coisa que já levanta uma certa suspeita. E quando ele chega lá, a Arlequina já tomou conta do sistema de segurança e liberta não só o Coringa, como todos os prisioneiros do Asilo Arkham, uma clara referência ao quadrinho Asilo Arkham do Grant Morrison, lá dos anos 80, que coloca o Batman justamente preso, sozinho, no Asilo Arkham, com todos os seus maiores inimigos sendo testado, né? E lá a gente vê como que o Batman tem essa ligação com a loucura e que no fundo ele não é tão diferente dos criminosos que estão presos ali. E ao longo da trama o Batman encontra vários dos seus maiores inimigos. O Espantalho, o Bane, o Crocodilo, todos com visuais fantásticos. E é claro, com um destaque maior para o Coringa, o grande vilão da trama, e interpretado ali pela voz do Mark Hamill, o lendário Luke Skywalker ali da saga Star Wars, e que aqui está no seu auge ali. Ele já tinha feito a voz do vilão lá na série animada do Batman, e aqui ele reprisa o papel de maneira fantástica, sendo talvez a melhor versão do Coringa fora dos quadrinhos. Temos as missões do Charada também, que são um ótimo minigame ali, para depois você termina a campanha ficar coletando aqueles troféus ali. Coisa que nos jogos seguintes já se complicou bastante, assim, aqui no Asylum até uma criança consegue pegar todos esses troféus até que de boa. Tem que ter paciência, mas é possível. Agora, a partir do City, realmente a pessoa tem que, né, ter um bom raciocínio para conseguir pegar todos. E durante a trama é o Coringa fazendo coisas dentro do asilo, ali, libertando outros vilões, capturando os médicos, e o Batman tentando salvar eles, até chegar no clímax onde ele tenta envenenar o rio Gotham com o Titan, que é um novo composto químico aprimorado do veneno do Bane. No rio Gotham, o Batman impede e depois o próprio Coringa se envenena com esse Titan e vira um monstro colossal, numa cena que é bem tosca, só que muita gente critica, mas não tem um seguinte raciocínio. Como alguns sabem também, no Arkham City, que é o jogo sequência direta desse daqui, o Coringa está envenenado e quase morrendo pelo consumo do Titan nesse jogo. E isso vira a trama central ali do Batman Arkham City, já que o Batman também é envenenado através do sangue do Coringa e fica os dois ali correndo para escapar da morte. Então, apesar do final aqui ser tosco, ele é a ponte para a espinha dorsal do jogo seguinte. Então, eu aprendi com o tempo a ver que realmente assim, ó, pode ser tosco, mas tem um propósito narrativo muito grande ali pro resto da franquia. Bom, agora vamos entrar nos pontos de comparação direta que para mim tornam ele um pouco melhor dos outros jogos da franquia. A questão de jogabilidade para muitos pode ser indiscutível de que os outros jogos são todos melhores que o Asylum, porque esse foi o primeiro, o cara que trouxe a fórmula, né, do combate fluido, do stealth inovador, essa nova dinâmica de exploração, que realmente foi sendo melhorada ao longo da franquia toda, né? Por exemplo, o Arkham Knight, que é o último jogo, cara, o combate é fantástico, né? Não tem como negar, assim. Tu consegue até usar as armas dos próprios inimigos contra ele, coisa que também foi uma coisa nova daquele jogo. E aqui no Asylum a gente tem uma mecânica inovadora, muito boa, melhor do que qualquer jogo da época, algo que é um ponto muito positivo, assim, porque os outros podem ser melhores, mas ele já tinha em que se basear. O Asylum não tinha, então isso é um ponto bastante positivo. Só que tem muitas críticas, por exemplo, que dizem que o combate a partir do City já não é tão bom quanto o do Asylum, porque ele se torna um pouco irrealista, né? O Batman luta com muitos caras ao mesmo tempo, dá golpes muito mirabolantes. O pessoal considera que o combate do Asylum é o mais
realista, o mais próximo dos quadrinhos. Então aí tem um ponto. Na questão do stealth, tem algumas limitações, por exemplo, não ter bomba de fumaça eu acho um ponto muito negativo. O Batman é mais lento, é mais duro no jogo, né? Coisa que nos outros foi evoluindo. Só que isso também tem o seu charme, porque a gente tem mais dificuldade. Algo que também é bastante interessante, né? Dá um desafio a mais no jogo. A questão de exploração, claro, é muito mais limitado porque o mapa é muito menor, né? No Arkham City a gente tem uma boa parte de Gotham para explorar. E no Orange e no Night a gente tem Gotham inteira. E no Night ainda mais, né? Porque o cenário é muito maior e ainda tem o Batmóvel para aumentar a possibilidade de exploração. Já no Arkham Asylum a gente é completamente limitado ao cenário do Asilo Arkham, só que ainda assim o jogo consegue passar um ambiente claustrofóbico assustador. O jogo é tenso, é imersivo justamente por isso, que ele coloca o Batman numa situação muito mais específica, num cenário muito mais específico, e para mim o cenário mais marcante do universo do Homem-Morcego. Mesmo a gente não tendo acesso a Gotham City, para mim o jogo funciona muito bem como uma representação da parte mais horripilante do universo do Batman. Porque é um jogo que, mesmo sendo de herói, a gente se sente como se fosse um jogo de terror mesmo. Porque o Batman, ele parece frágil e pequeno diante de toda a loucura e a maldade que tem no Asilo Arkham. Tem vilões mais fortes fisicamente do que ele, como o Bane e o Crocodilo, e vilões que são muito piores, que atacam a mente do Batman. E muitas vezes apontam traumas que tornam o Batman quase igual aos próprios vilões. E quem faz isso é justamente o melhor vilão do jogo, o Espantalho, que tem missões fantásticas naquelas cenas de pesadelo do Batman. Então, a gente tem um clima de terror muito bem feito, tenso, apesar do poder do personagem que nós estamos controlando. Por fim, é claro, a jogabilidade não é a melhor da franquia, a história não é a melhor da franquia, poderia ser se não fosse pelo final meio tosco, então acho que ainda fica com o Arkham City esse título, só que a questão de imersão, trilha sonora também do jogo é muito melhor do que a de todos os outros três, mais tensa, e é um jogo que pra mim ele é vital pro gênero de super-heróis, né? Também tem esse ponto, o jogo é o mais antigo da franquia, e se não fosse por ele, o gênero de heróis nos games ia estar bem diferente hoje em dia, porque ele não mudou somente a franquia Arkham, ele também trouxe mudanças que, por exemplo, os jogos do Homem-Aranha aí da Sony também beberam dessa fonte, tanto que o combate e o stealth são parecidos em vários aspectos, então é um jogo que tem uma importância incalculável para o gênero de heróis dentro dos jogos. Então eu daria uma nota ali 9, 9,5, é o meu jogo favorito, é o que eu joguei mais vezes, mas temos que dar o braço a torcer, e eu digo que o melhor, tecnicamente, o jogo nota 10 de 10 é o Arkham City. Ele mistura muito melhor a questão de combate, stealth, mais avançado em relação ao Asylum, tem uma história mais redondinha do início ao fim, e mais ousada, com mais viradas de trama. Tem também uma boa trilha sonora, uma boa atmosfera, mas para mim eles são consideravelmente acima do Night e também, claro, do Origins, né? Mesmo que sejam jogos mais bem construídos graficamente, tenham mecânicas melhores, o Origins nem tanto, é um jogo também até a questão de jogabilidade ele é um pouco problemático, mas o Night é claramente melhor e ainda assim eu acho que ele está um pouco abaixo pela questão da trama não ser tão interessante e também a questão do Batmóvel ter os seus pontos altos, mas também incomodar e muito em alguns momentos. Então essa foi a nossa análise. Se você concorda e também se discorda, comenta aí, deixa o like, compartilha para aquele fã, né, da franquia Arkham que você pode conhecer, ou até se você mesmo for fã, compartilha mesmo assim. E se inscreve também para talvez a gente conseguir chegar aí aos 2.000 inscritos o quanto antes. Esse foi o vídeo e até a próxima!